paz do Senhor, jovens, eu sou o Diácono Hércules. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Aline. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Igor. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Luana. Estamos aqui falando da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E eu quero saudar você, aluno, você, visitante. Já peço a você para participar aí com a gente no chat. E não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Estamos na nossa revista da CPAD, Liberdade em Cristo. E essa é a lição de número 9. Filhos de Deus e descendência de Abraão. Para darmos início à nossa aula, vamos orar. Senhor meu Deus, nós agradecemos pela oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor nos ajude a reter todo o conteúdo que aqui for ensinado, que possamos viver como os filhos de Deus, Senhor, e que o Senhor venha nos ajudar a nos manter longe do jugo da servidão que o mundo nos oferta. Pedimos para que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A paz do Senhor, jovens, meu nome é Isaac e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica com vocês, que se encontra em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 26, e diz: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. E foi essa a nossa leitura. Voltemos com nossos professores. Tópico 1 diz assim: Paulo se vale da história. Quando Paulo começa a carta aos Gálatas, que é uma carta que pode ser entendida como a liberdade cristã, ele usa uma metáfora, não quer dizer que não existiu, mas buscando a história como um apoio daquilo que ele está tratando, daqueles irmãos que faziam parte dessa igreja. E ele vai falar de Agar e vai falar também de Sara, que eram figuras naquele momento. Agar teve um filho, que foi Ismael, e Sara teve Isaac. O engraçado é que o nome Agar significa literalmente fuga, e Ismael significa aquele que Deus ouve, ou aquele que Deus escuta. O que aconteceu com Sara, que teve uma atitude prematura no início, é uma lição para cada um de nós não agir de maneira prematura algumas promessas que Deus tem na nossa vida. Nós, na idade que nós estamos, nós precisamos de aproveitar cada momento da nossa vida e amadurecermos primeiro. Quando Paulo ele usa essa figura, logo no verso 21, ele diz algo interessante para aqueles irmãos. Diz o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Paulo agora ele está se referindo a um grupo que existia na igreja, os legalistas. Eles gostavam das coisas muito certinhas, dos rituais da época, e o problema é que essas pessoas que querem viver as coisas certinhas demais, às vezes uma moça, outra moça acabou de entrar na igreja e já começa a atacar a pessoa, porque às vezes não está na modéstia, mas às vezes ela não olha pro coração e vê que ela faz coisas erradas que Deus está vendo. Isso que Paulo está tratando daqueles irmãos naquele contexto na carta aos Gálatas. Ou o moço também, que às vezes ataca outro moço, porque às vezes não está de conforme, e Paulo está chamando a atenção desses irmãos, se valendo da história, porque os 2 filhos significa a velha aliança e a nova aliança, e a nova aliança é a liberdade em Cristo. A escravidão ela é tão antiga quanto a humanidade. Trata-se de um sistema de relacionamento não planejado por Deus, em que uma pessoa mais forte ou mais poderosa subjuga a outra ou mesmo um grupo de pessoas e tira deles a sua autonomia. Os Gálatas já estavam familiarizados com o contexto da escravidão. Eles viam essa realidade no Império Romano. Naquela época, a escravidão era bem conhecida. Milhares de pessoas eram feitas escravas por causa de guerras, dívidas e por nascerem escravas. As pessoas só eram libertas se assim o Senhor desejasse. E a gente vê que o pecado não era esse Senhor que desejava libertar. O diabo não era esse Senhor que desejava libertar. Então a gente vê novamente os Gálatas se colocando sob esse jugo. Por isso que Paulo usa essa comparação
comparação da escrava e da livre, porque eles já conheciam essa realidade ali, para que eles entendessem, ó, vocês estão voltando a viver de uma forma como escravo, e não foi para isso que Jesus veio. Paulo vai usar essa história do Antigo Testamento para representar o que ele queria dizer. Alguém mesmo já disse que o Antigo Testamento é a imagem do Novo Testamento e o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Então ele usa essa história de Abraão, Sara e Agar para comparar viver sobre a lei como escravo ou viver como filho de Deus. Os Gálatas, como a gente tem visto ao longo desse trimestre, estavam querendo voltar para os rudimentos do Evangelho, estavam querendo voltar lá para a lei e viver debaixo de uma servidão como escravos. Mas a gente sabe que nós não somos assim, mas como filhos da Agar. Nós somos como filho de Sara. Nós somos filhos. Exatamente essa palavra, filhos. Nós não servimos a Deus cumprindo uma série de obrigações como um fardo para nossas vidas. Muito pelo contrário. Tudo que a gente faz para Deus é com gratidão em nosso coração, como o amor de um pai para um filho e de um filho para o pai. E da mesma forma é Deus com a gente. Ele ama as nossas vidas. Não é simplesmente um relacionamento, vamos dizer, mecânico ou seco. É uma coisa com amor. Deus abençoa nossas vidas muito além do que nós merecemos. Por quê? Porque Ele ama a gente. E é isso que Paulo estava tentando constantemente firmar nos Gálatas. Não voltem a essa escravidão, não voltem a esse pensamento de lei ou de obrigação. Fiquem firmados no amor. E nessa comparação, ajam como filhos. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para mais um Você Sabia? Entre escravidão e promessa. Qual caminho você está? Paulo, escrevendo aos Gálatas, fez algo muito extraordinário. Ele pega uma história antiga que parecia apenas uma lembrança de família e transforma em uma revelação espiritual que é capaz de mudar destinos. Ele lembra dos filhos de Abraão. 2 filhos, 2 histórias, 2 realidades que continuam ecoando até os dias de hoje. O filho da carne e o filho da promessa. Havia Agar, a serva. Quando ela gerou Ismael, foi porque Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha a Deus. Eles não viam como a promessa poderia se cumprir. Então, tentaram agir pela força do braço. E o resultado? Um filho que nasceu do esforço humano, mas que jamais poderia herdar aquilo que Deus havia prometido. Ismael representa a vida de muitos que vivem até hoje. Um caminho baseado na carne, no peso de tentar ser bom o suficiente, na tentativa de tentar agradar a Deus com regras ou rituais. É uma fé cansada, sem alegria e sem liberdade. Mas então, a Sara, a livre, ela deu à luz a Isaac, o filho da promessa. Não foi obra de planejamento humano, não foi fruto de força, mas de fé. Isaac nasceu quando tudo parecia impossível. Ele representa aqueles que não vivem pela carne, mas pelo Espírito. Aqueles que entenderam que a vida com Deus não se constrói com esforço humano, mas com total confiança na obra de Cristo. Paulo está apontando algo muito sério. Aos Gálatas e a nós, ele diz: vocês começaram no Espírito, por que agora querem voltar para a carne? Por que trocar a liberdade em Cristo pela escravidão das regras? E quantas vezes, sem perceber, nós fazemos isso? Tentamos ser aceitos por Deus através do nosso desempenho. Nos prendemos em religiosidade vazia, tentando merecer o amor que Ele já nos deu. Chegamos em um momento que precisamos parar e perguntar: eu estou vivendo como Ismael ou como Isaac? Estou preso ao peso da carne ou caminhando na leveza do Espírito? Como diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jovem, a vida no Espírito não é sobre você tentando se tornar digno. É sobre Cristo que já te fez digno. Você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para ser filho. Hoje, escolha viver como filho da promessa. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha ser livre.
Logo no início da carta aos Gálatas, Paulo ele vai trazer o seu testemunho. Ele se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo. E ele sabe bem quem ele é. Ele sabe que ele é um filho do Senhor. Mas ele também não esconde o que ele fez no passado. Ele aborda o fato dele um dia ter perseguido a igreja. Mas o que ele foi no passado não define a identidade dele agora, no presente, após ter recebido ao Senhor Jesus Cristo em seu coração e ter se arrependido. A partir desse momento, Paulo recebe uma nova identidade. E que identidade é essa? Crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que levo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Logo então que ele inicia essa carta, dizendo que ele era um servo do Senhor, ainda que outras pessoas duvidassem disso, ele permanecia afirmando essa verdade. E é isso que nós precisamos ter para nós. Não importa quem fomos no passado, não importa o que fizemos, se recebemos ao Senhor como nosso Salvador, somos filhos de Deus. E precisamos afirmar isso diante de qualquer mentira que Satanás tentar colocar em nossas mentes. Não importa, jovem, o que você fez no passado. Importa os frutos que você tem gerado para o reino hoje. Paulo, antes, que era escravo da lei, imagina, ele provavelmente andava sempre com um semblante para baixo, bravo, irritado, julgando os outros, até que ele pôde ter a oportunidade de ser livre em Cristo. O maior objetivo dele se tornou, então, pregar o evangelho, que outras pessoas conhecessem esse evangelho que liberta, esse evangelho que tira a nossa soberba, que tira a nossa inveja, que coloca em nós frutos do Espírito, bondade, longanimidade, alegria. A liberdade da qual estamos falando é essa, a liberdade de exercer a vida cristã com alegria. Ainda que estejamos passando por dificuldades, reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai e que Ele permanece conosco até o fim. Prosseguindo para o tópico 2 da nossa aula, o contexto que estamos tratando é a promessa que Deus fez a Abraão, de que dele viria uma grande nação. Abraão e Sara já tinham mais de 80 anos e ainda não tinham nem o seu primeiro filho. Então eles se encontravam com dúvidas, questionando os planos que o Senhor tinha sobre a vida deles. E Sara teve uma ideia que não era incomum. Era normal que nessa época uma escrava concebesse um filho do seu senhor. Ou seja, quando Sara teve essa ideia, baseado em um costume, não havia ali pecado diante de olhos humanos. Não existia problema algum. O grande problema era que a ideia de Sara se tratava de uma ideia humana para intervir nos planos do Senhor e acelerar o processo dessa promessa feita. O fim disso foi um caos, foi uma desordem. Duas mulheres irritadas competindo uma com a outra. Enquanto Agar desprezava sua senhora, Sara ordenou que Agar fosse embora. Paulo traz o exemplo de Ismael como filho gerado na carne, não para desprezá-lo, e sim para mostrar a diferença entre confiar na carne e confiar em Deus. Nós, jovens, precisamos, já nesse momento, começar a gerar frutos, começar a gerar ideias, planos, tudo em espírito, fazendo em oração, com jejuns, colocando diante de Deus, buscando saber qual é a vontade do nosso Senhor, porque nós confiamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus nos diz em Salmo 119: quem dera os meus passos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Se a nossa trajetória aqui na terra fosse feita dessa maneira, quão extraordinária não seria ela? Confiando em Deus, confiando no tempo do Senhor. Quando nos enchemos da palavra de Deus, a nossa fé vai cada vez aumentar e poderemos sempre permanecer firmes no Senhor. O próprio avivalista Evan Roberts, avivalista de Gales, dizia que devemos abandonar todos os nossos hábitos duvidosos. Precisamos sempre andar em espírito para que a gente não cometa erros que aparentemente não são, mas Deus sabe e nós também. Nós sempre sabemos quando estamos desonrando ou desagradando ao nosso Senhor. Daniel, quando esteve na Babilônia, ele permaneceu firme, porque em tudo que ele fazia em santidade. A palavra de Deus não vai relatar um caso em que ele tenha caído, mas relata que ele orava 3 vezes ao dia. E assim precisa ser o nosso dia. Nós precisamos confiar no Senhor e colocar essas práticas espirituais como prioridade. Como que Sara se antecipou, agindo pela carne, não aguardando a promessa de Deus, mas Deus é fiel.
A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel às suas promessas. Então, a descendência de Abraão viria do filho da livre. Lá em Gálatas 4, 26 e 28 diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que as que têm marido. Então a gente vê aqui nesse contexto os Gálatas agindo da mesma forma ali que Sara agiu, querendo viver a promessa de Deus segundo a carne, mas Deus havia prometido um filho a Sara. Assim como Deus já havia se revelado a eles através de Jesus Cristo, já eram libertos em Jesus Cristo, mas eles estavam querendo viver as promessas que o Senhor tinha para eles segundo a carne, assim como Sara. O que nós tiramos disso? Primeiro, que quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós devemos permanecer nele aguardando essa promessa, porque ele é fiel, assim como ele foi fiel com Sara. Então, uma lição bem prática dessa história pra gente é: a gente não deve fazer as coisas do nosso próprio jeito. Ai, Lucas, eu vou receber o pessoal lá em casa. Eu tô precisando dar alguma coisa pra eles comer, uma coisa rápida assim, entendeu? Tem que ser boa, né? Gostosa, né? Ah, com certeza, Visita. né? Um cafezinho da tarde. Tinha uma ideia. Café da tarde, sabe o que vira com café? Tem 2 sílabas também, adivinha? É bolo, Tainara, bolo. Ah, é bolo. Mas eu não sei fazer bolo. Não se eu preocupa. até sei, mas já fiz, mas não sei muito bem assim Não se fazer. preocupe que eu sou formado em fazer bolo. Tá até lá na minha parede lá. É mesmo? Tá escrito assim, fazer bolo. Não, então me ensina aí. Vamos lá, vou pegar Ó. as coisas que você pedir. Tá bom. Primeiro, nós precisamos de uma tigela. Tigela. Apareceu. Segundo, precisamos de farinha. Farinha de trigo. Você Farinha. Eu tenho farinha lá em casa. Farinha. tem? Farinha. Perfeito. Coloca a farinha aqui dentro. Tainara, lembrando que é 1 xícara só de farinha. Ah, Lucas, mas eu tô muito atrasada, tô com pressa, vai no olho mesmo. Não, Tainara, Não, Tainara, já deu vai uma dar xícara. ruim, vai quebrar, o bolo vai ficar seco, Tainara. Não, a gente põe um pouquinho mais de manteiga. Manteiga? Não tem manteiga? Não tem? Não, Receita? manteiga tem. Vamos colocar então, ó, manteiga. Deve ser esse tanto. Deve ser esse vai tanto. dar certo Lucas, é que eu tô isso. com muita pressa. Tá, mas dá- Preciso fazer esse bolo e ele tem que ficar bom. Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Não, Lucas, dá pra dar Tá certo. parecendo um tutu, isso sim. Olha isso aqui. Olha, mas tá muito seco. O que tem que colocar agora? A gente tem que colocar, claro, leite, né? Porque pra bater a massa. Leite. A leite, cadê você tem leite? Vamos dizer que você Não quer fazer bolo tem sem leite. Mas eu tenho água. Tainara, Vou colocar um pouquinho de Tainara, água, não, vai dar- Tainara, leite e água é a mesma água não, coisa. Tainara. Não vai dar certo essa Vai receita. dar Olha, certo, olha o que isso vai aqui dar parece, certo. parecendo um Olha, vai- Tainara, olha isso aqui. Deram isso pro meu primo esses dias, bebê. Tudo paposo, Tainara. Nossa. Não, olha, Lucas, tá no negócio de bolo direitinho. Que coisa horrível, Tainara. Não é assim que se faz pera bolo. aí. Pra ficar bom, tá faltando o que agora? Tainara, isso aqui não dá certo. Era pra ter colocado leite, você colocou água. Era pra ter colocado pouca farinha, você colocou muita. Manteiga, não é assim que coloca. Você pegou as medidas certas, pelo menos? Vai dar certo, Lucas. Eu tô te falando, é de pressinha. Lucas, olha só, ficou na textura de bolo mesmo. Tá bom, vai dar certo. água. Confia em mim, vai dar certo. E agora? Bom, a gente tem que colocar açúcar, né? Porque pra deixar um docinho bom, pra deixar gostoso, pelo menos isso aqui, pra ter um gosto decente. Lucas, Porque- eu não tenho açúcar, mas aqui tem um pouquinho de Sal- sal. A gente coloca e vai dar certo também. Tô quase sal. Não, quem disse que precisa ser do seu jeito? Eu posso inventar uma nova forma de fazer bolo e Mas vai é porque dar é o jeito certo de se fazer. Não. Vai sair uma maçaroca disso aí. Não vai, é de pressinha, vai ficar bom. Mas o quê? Quando você viu colocar Olha sal? aqui, Todd. Todd. Na receita era barra de chocolate, não era Todd. Mas não tem. Eu não tenho paciência pra esperar você ir lá comprar. Ué, mas entendeu? por que você não comprou? Não deu tempo, Lucas. Minhas visitas estão chegando aí. Gente, com certeza o meu bolo vai dar certo. Olha só. Viu? O Lucas disse que não ia dar certo. Vai dar certo. Todo mundo vai querer comer o meu bolo. Viu? Se eu ficasse esperando fazer do jeito dele, ia ficar ruim, mas vai ficar muito bom. Vai ficar... Quer provar um pouquinho? Encerramos por aqui. Na verdade, a intenção de Paulo, nesse momento que ele está escrevendo aos Gálatas, é mostrar que nós somos filhos de Deus. Ou seja, é um relacionamento com Deus. E a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre essa interação.
Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Ou então o próprio Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12 que devemos transformar e renovar o nosso entendimento para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus é um pai que cuida de nós, que ama as nossas vidas como filhos. Então, cá entre nós, jovens, chega até a ser tolice da nossa parte querer desmerecer o fato de que existe um ser onisciente que conhece todas as coisas e que tem um plano para as nossas vidas. Chega a ser tolice da nossa parte fazer as coisas do nosso próprio jeito. E foi, infelizmente, o que Abraão lá atrás acabou fazendo com Sara. Mas nós, como filhos, não devemos cometer esse mesmo erro. A gente tem que pegar essa história e ter como um alerta para nossa vida. Vamos ver nessa mesma narrativa que agora Ismael, ele já é um adolescente, 17 anos aproximadamente, e acontece uma cerimônia, que é a cerimônia do desmamamento de Isaac. E ele começa a zombar de Isaac, e engraçado que ele repete a mesma atitude de Agar, que zomba de Sara quando ela engravida de Ismael e Sara não estava grávida. Então aqui nós aprendemos algumas lições. A primeira lição é que crianças aprendem ouvindo e vendo. E a outra lição é que Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas que eles precisavam se desvincular daquelas práticas do Antigo Testamento. Um detalhe é que dentro da igreja sempre vai ter aquelas pessoas que perseguem outras pessoas, que era o que estava acontecendo. Os judaizantes estavam perseguindo os irmãos que agora não queriam mais fazer aqueles rituais naquele momento. Hoje acontece do mesmo jeito na igreja. Os legalistas que preferem ficar ali com os seus costumes da época, às vezes é tradição de igreja, enfim, detalhes, e não aproveitam para cultuar, para estar orando, para estar fazendo um devocional, para estar jejuando e se preocupam em detalhes que estão acontecendo dentro do culto, dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus, João capítulo 13, no verso 35, ele chama um alerta aos seus discípulos, ele vai dizer bem assim: nisso conhecerão que sois meus discípulos. E aí, ele vai dizer no restante do versículo, ele não vai dizer bem assim: olha, quando vocês virem no culto quarta-feira, sentarem certinho, cantarem 3 hinos da harpa, aí tem o momento da oferta, tem o momento do louvor, aí o pastor Jário vai subir. Não, quando vocês vierem nas 5 horas de oração, ter todos os eventos certinho, ou na Santa Ceia. Apesar disso tudo ser muito bom e nós fazermos isso, mas ele vai dizer bem assim, ele conclui o versículo e diz: quando amardes uns aos outros. Então essa é a forma de você ser discípulo. Ao invés de nós ficarmos presos nos nossos rituais, nós olharmos para Cristo e naquilo que ele ensinou e amar as pessoas com um olhar de compaixão. Se ela está errando, ama aquela pessoa, ama aquela moça, ama aquele moço que aparentemente ele não está num padrão que nós estamos. Então siga o exemplo de Paulo. Já que você é livre como ele, ore por ele. Irmão, vamos orar junto, vamos fazer o devocional junto, vamos jejuar, ao invés de criticar as pessoas dentro da igreja. Hoje existe um número, uma estatística de muitas pessoas que são feridas dentro da igreja e elas saem, não é porque às vezes elas estão lutando com algum tipo de pecado, é por causa de palavras que são lançadas às vezes no coração da pessoa, e às vezes a pessoa é imatura, mas ela sai da igreja porque ela escutou alguma coisa, às vezes da roupa, o cabelo, uma palavra. E aí, contar um testemunho, quando eu era do mundo, eu fiz algumas tatuagens. E aí, na época eu visitava algumas igrejas e tal, e eu lembro que eu cheguei em uma igreja que eu não fui bem recepcionado, eles ficaram assustados, enfim. E aí, aquilo até me assustou na hora, eu fiquei um pouco chateado, mas pra glória de Deus, hoje estou na igreja certinho e me arrependi de tudo aquilo que eu tinha feito de errado. Estou seguindo cada dia mais, me aperfeiçoando, melhorando. Que fique a dica, que a gente não venha ficar perseguindo as pessoas, porque às vezes entrou na igreja, às vezes é uma ex-prostituta, um ex-drogado, enfim. A gente possa saber que aquela é uma pessoa, uma alma que pode ser alcançada por Cristo. Entrando no tópico 3,
a gente vai ver a solução para esse conflito de Abraão, Agar e Sara. Quando Sara teve a ideia de Abraão engravidar a escrava, não foi exatamente uma boa ideia. E Abraão fez o que com essa má ideia? Deu ouvidos. Depois de tudo isso que aconteceu, começou uma certa humilhação da parte da família da escrava contra Sara. Daí Sara foi, mais uma vez, dar uma ideia a Abraão de lançá-la fora, porque infelizmente estava dando problema dentro de casa. E ela deu uma boa ideia. Só que quando ela deu essa boa ideia, o que Abraão fez? Abraão não ouviu. Tanto que o próprio Deus teve que falar: Abraão, sua esposa está te dando um bom conselho. É melhor você dar ouvidos a ela. Aí sim Abraão deu ouvidos e lançou fora essa parte da família. Então a gente vê como é que às vezes as pessoas ficam disso, né? Nessa guerra de gêneros. Ah, um homem não sei o que, ou a mulher não sei o que. Nessa história os dois vacilaram. Mas o importante é que Deus foi lá e resolveu tudo e deu para eles um conselho bom. E eles tomaram. E Paulo vai usar desse exemplo para resolver também o conflito que estava tendo entre os legalistas e os crentes da Galácia. E aí, irmãos, como o Igor disse aqui, para resolver esse conflito entre eles, Paulo vai usar, mais uma vez, do exemplo de Agar e de Sara, dizendo que Agar, ela simboliza tudo aquilo que é escravidão, é o legalismo, e Sara é a liberdade, o amor que nós temos em Cristo Jesus. É tanto que no verso 31 desse capítulo 4, vai dizer bem assim: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Um detalhe é que nós temos que aprender, que Paulo está dizendo o seguinte: toda religião, os judeus na época, eles estavam preocupados em apresentar um Deus. Jesus se preocupou em revelar o Pai. É por isso que em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele está nos chamando a atenção e pegando a nossa mão e dizendo: eu sou filho, mas eu também tenho outros irmãos que também são filhos de Deus. E a forma de nós sermos filhos de Deus é acreditando em Jesus Cristo. Pais jovens, hoje nós estamos aqui com a Rafaela. Rafaela. O que significa ser livre em Cristo para você? Estais, pois, livre na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar debaixo do jugo da servidão. Então, ser livre para mim é você viver com Jesus, crendo, tendo a convicção da sua fé, e não se colocar debaixo daquilo que Deus já te libertou, que é o pecado, que é a dúvida, que é a dor, que é a tristeza. Então, filho, segue firme com Jesus, olhe para a cruz e tenha fé. Se você tiver fé, você não vai ser preso. Segue firme. Pelo pecado. Estamos aqui com o João Guilherme. João Guilherme, o que é liberdade em Cristo pra você? Liberdade em Cristo é não como o mundo prega o conceito de liberdade, que é você fazer o que você quiser fazer, mas pelo contrário, é aquilo que a Bíblia chama de liberdade. E o que é liberdade? A liberdade, como fala em João 8,36, diz o seguinte: que quando o Filho de Deus nos libertar, aí de fato nós seremos livres. Liberdade é viver uma vida em santidade, uma vida alicerçada na fé em Jesus, porque Ele de fato nos tornou livre do pecado. Antigamente a gente era preso, a gente via sobre o domínio e o jugo do pecado, mas agora nós somos totalmente livres na graça de Cristo. Estamos aqui com a Tainara. Tainara, o que significa ser livre em Cristo para você? Eu gostaria de responder essa pergunta como uma representação. Eu acho que ser livre em Cristo é como um trem no trilho. Um trem fora do trilho é livre? Não, ele não vai para lugar nenhum. Exatamente. Quando a gente está fora dos trilhos, dos caminhos, das leis, das ordenanças do Senhor, da vontade do Pai, a gente não é livre. Então o mundo fala pra gente viver sem regras, o mundo fala pra gente viver do jeito que a gente quiser. Mas isso é sair dos trilhos e a gente não vai pra lugar nenhum. E aí a gente vira escravo da nossa própria vontade. Mas quando a gente está em Cristo, nós somos livres para fazer aquilo que nós realmente fomos chamados. Qual mensagem você deixaria para os jovens sobre liberdade? Cristo nos libertou e nós não podemos desprezar nem menosprezar a liberdade que Cristo nos deu. Devemos usá-la com sabedoria conforme a palavra. Os Gálatas estavam voluntariamente se sujeitando à perda da sua liberdade em Cristo. Isso porque os judaizantes estavam impondo uma lei pesada para eles, uma lei que não era necessária. Eles estavam dizendo que a salvação não era suficiente em Jesus Cristo, mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo não veio para salvar os justos, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, enquanto os judaizantes acreditavam que cumprindo rituais
realizando sacrifícios, eles poderiam ter a certeza da fé deles. Jesus Cristo fala: não foi para vocês que eu vim. Vocês que se acham corretos demais, que se acham exemplos, que se acham dignos da salvação. Eu vim para aqueles de coração quebrantado, contrito, que reconhece o seu pecado, que reconhece o meu sacrifício, que tudo o que foi feito foi mediante a minha graça. Abraão, quando lhe é dada essa promessa e ele questiona ao Senhor a promessa de que dele viria uma grande nação, então Deus ministra ao coração dele, leva ele para fora da casa. Então a palavra vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O termo imputado faz referência a algo que deve ser quando não é, e mesmo assim lhe é atribuído. Ou seja, aplicado à situação de Abraão, ele estava errado em questionar o Senhor. Ele deveria ter confiado no Senhor. Ainda assim, quando ele crê nas palavras do Senhor, o Senhor decreta sobre a vida dele que ele deve ser justificado pela sua fé. E assim somos nós, pecadores malditos, que vivíamos uma vida desonrando ao Senhor. Mas a partir do momento que, por intermédio da nossa fé, recebemos Jesus Cristo em nosso coração, o Senhor diz que está decretado justificação. Nós recebemos vestes novas, nós somos santificados, recebemos oportunidade de salvação. Que maravilha! Isso não vem por cumprir ritos, isso vem pela fé. E é por isso que Paulo os exorta que não tornem ao jugo da escravidão. Quando Jesus Cristo se revela para nós e nos dá essa oportunidade de arrependimento, como podemos recusar essa presença em nossa vida? É nosso dever permanecer firmes até o fim, confiando no Senhor, confiando que Ele é bom e não importa as adversidades. Não tornemos a nos colocar debaixo do jugo da escravidão. Que a gente não olhe para o nosso irmão com desprezo, se comparando com ele, mas que a gente busque a salvação unidos uns com os outros, ajudando e aconselhando uns aos outros. Olá, jovens. Por que uma pessoa se converte e no início tem uma experiência graciosa? Ela está animada, está motivada e de repente ela se enfraquece e volta a ser escrava do pecado. A questão é muito simples, porque a vida cristã é uma caminhada de crescimento. Se você se converte, então você precisa progredir no reino de Deus. Você precisa ler as escrituras, você precisa orar, você precisa ser discipulado ou discipulada, você precisa ser ajudada, você precisa se reunir e estar junto de outros cristãos, você precisa abandonar a sua velha vida e se afastar do pecado e do mundo. Então muita gente se converte, mas o solo não é profundo, a palavra não entrou e não fez a mudança necessária porque as pessoas não deixou a palavra operar. O caminho começou no processo de transformação, mas alguma coisa aconteceu que impediu. Jesus contou a parábola do semeador para explicar exatamente isto. Alguns corações recebem a palavra, mas o diabo, com os conceitos errados, com as falsas ideologias, com o mudanismo, vem e rouba a palavra. Alguns caem no meio dos espinhos, outros caem em terrenos pedregosos, mostrando que esses solos não produzem uma semente autêntica. Essas coisas, o mundo, a perseguição, a sedução das riquezas, a sedução do pecado, impede as pessoas de deixar a palavra de Deus frutificar. Então, aqueles que creem em Jesus precisam depois crescer na fé, porque se eles pararem de crescer, com certeza voltarão a ser escravos do pecado. Deus abençoe vocês. Nós vemos aí que não é o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, é o que o Senhor Jesus já fez por nós. Porque lá em Gálatas 5:6 vai dizer: porque em Jesus Cristo nem circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então guarda isso no coração de vocês. Assim como Paulo exortou ao Gálatas, nós estamos aqui também para sermos ministrados, para sermos ensinados. Essa fé em Cristo, ela vai
operar? Primeiramente, o nosso amor a Deus. Nós vamos ver o sacrifício que Jesus fez por nós. E isso quando nós ainda éramos pecadores. Então, nós vamos viver sim uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, mas por causa que Jesus, através do Espírito Santo, faz essa obra no nosso coração, muda o nosso coração. Eu vi esses dias que eu li em algum lugar, eu não lembro, que nós podemos nos orgulhar até do nosso relacionamento com Deus. Então, o quanto o nosso coração precisa estar em Jesus, o quanto nós precisamos ver a nossa dependência de Jesus para sermos tementes a Ele, para vivermos em comunhão. Precisamos vigiar o nosso coração para até do nosso relacionamento com Deus nós não nos tornarmos orgulhosos, achando que estamos elevados e que outras pessoas não podem chegar no nível em que nós estamos. Então, jovens, vivam essa fé por meio do amor a Deus e pelo amor ao próximo. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado aqui na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual é a principal diferença entre Ismael e Isaac, segundo a analogia de Paulo em Gálatas? A. Isaac nasceu pela promessa divina, Ismael de um plano humano. B. Ismael representava os gentios, Isaac os judeus fiéis. C. Ambos foram filhos da promessa, mas um rejeitou a fé. Ou D. Isaac nasceu primeiro, mas perdeu o direito de primogenitura. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo parece que se esgotou, e se você colocou a letra A, meus parabéns, você acertou. Isaac nasceu pela promessa divina, Ismael de um plano humano. Segunda pergunta: por que Paulo compara os Gálatas a Isaac e não a Ismael? A. Porque os Gálatas eram judeus por nascimento. B. Porque eles eram filhos da promessa e não da escravidão. C. Porque estavam cumprindo toda a lei com perfeição. Ou D. Porque Paulo os consideravam superiores aos judeus. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando para o meu relógio, parece que nosso tempo se esgotou. E se você colocou a letra C, porque estavam cumprindo toda a lei com perfeição, eu sinto lhe dizer que você errou, meu jovem. Porque a letra correta é a B. Porque eles eram filhos da promessa e não da escravidão. Terceira pergunta:
Qual foi a advertência de Paulo aos Gálatas para não perderem a liberdade em Cristo? A. Resistam ao domínio romano com firmeza. B. Saiam das cidades e vivam no deserto. C. Não se coloquem novamente debaixo do jugo da lei. Ou D. Sejam circuncidados apenas como sinal externo. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que nosso tempo se esgotou mais uma vez. E meus parabéns para aquele que colocou a letra C, que é a resposta correta. Não se coloque novamente debaixo do jugo da lei. Quarta pergunta. Qual lição prática podemos tirar do ato de, abre aspas, lançar fora a escrava e seu filho, fecha aspas, para a nossa caminhada com Deus? A. Não podemos permitir que hábitos e pensamentos antigos dominem a vida nova em Cristo. B. Precisamos romper amizades com pessoas que não compartilham da nossa fé. C. É necessário abandonar a igreja local quando surgem conflitos. Ou D. Devemos lutar para manter tradições religiosas a qualquer custo. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, o nosso tempo acabou e espero que tenham lotado o chat com a letra A, que é a resposta correta. Não podemos permitir que hábitos e pensamentos antigos dominem a vida nova em Cristo. Então, meus jovens, bora para a quinta e última pergunta, que é a seguinte. O que aprendemos com a zombaria de Ismael contra Isaac? A. Que devemos evitar confrontos para manter a paz a qualquer custo. B. Que os filhos mais velhos sempre têm o direito da herança. C. Que o ciúme é inevitável entre os irmãos. Ou D. Quem vive pela carne sempre vai se opor a quem vive pela promessa. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a letra D de Deus. Que quem vive pela carne sempre vai se opor a quem vive pela promessa. E foi isso, jovens. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado aqui na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E é claro que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, jovens, para encerrar essa aula, agora a gente vai orar. Te louvamos, Senhor, por mais esse momento na Tua presença. Te agradecemos por essa aula. Pedimos, cada dia, Senhor, venha livrar de nosso coração todo o legalismo, toda soberba. Nos ajude, meu Deus, a amarmos uns aos outros e amar ao Senhor. Nos ajude a entendermos que somos filhos do Senhor e que não merecemos absolutamente nada de Ti. Pedimos, Senhor, venha dar crescimento à semente no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Vai, jovens, então vamos... Tá certo? Então vamos iniciar nessa aula. Gente, já falou. Tá? Ai, tô com fome. Os Gálatas, como a gente tem visto ao longo desses trimestre... É trimestre? É trimestre. Eles não... Acho que... Peraí. Já consegui, vai lá. Aline. Deixa eu ler de novo. Peraí. É porque eu não tô enxergando, gente. Nós realmente fomos chamados. Qual mensagem você deixaria para os jovens que estão assistindo você? Seja um trem. Uau, eu iria falar isso. Certeza que eu iria falar isso. Um instante. Às vezes eu falo que vou falar uma coisa, na hora eu falo totalmente diferente. Já consegui. É, coach. Deve ser. Agora foi... Quando não é. Mas mesmo. Calma, vai dar certo. Vai. Não é porque eu li um... Eu tô gaguejando, mas você tira isso, né? Vai tirar. Eu achei que ia sair do pato da sua boca. Um monte de coisa. Vai sair um mexendo aí. Aí...
Gente, isso, Jesus Cristo nos libertou. Nós temos a liberdade em Cristo. Jesus Cristo nos libertou. E nós temos a liberdade em Cristo. Amém. Legal, né? Não, pra você? É que os judeus, quando eles iam reiterar uma coisa, eles repetiam a frase. É por isso, na verdade. Tchau, jovens. Eu acho que eu errei, né? Não tem paz, não? Não, porque paz é isso. Tem paz, nós temos paz em Cristo, sim. E nós temos a liberdade em Cristo. Com certeza. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?